No final do hino, os irmãos vão entrando aí, no final do hino nós vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Convida pessoas para estar conosco. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me a perseverar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Glória a Deus. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Glória a Deus. Vamos entrando aí, meus irmãos, participando conosco. Glória a Deus. Aleluia. Meu Salvador, faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Que essa paz que excede todo entendimento venha preencher todos os vazios da sua vida, venha ser a plenitude do seu lar. Meus irmãos, nós estamos aqui para mais um Meio-Dia com Deus. Onde eu venho com uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. Eu venho com a palavra do Senhor para a nossa reflexão. E a palavra que eu tenho para entregar para você da parte do Senhor nessa hora, ela será um tanto provocativa. Eu venho, na verdade, com a intenção de provocar você. Provocar você enquanto homem, provocar você enquanto pai, provocar você enquanto sociedade, provocar você enquanto cristão, provocar você em todas as áreas. Quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu muito me alegrei e também muito me preocupei. Eu quero falar hoje com você nesse culto Meio-Dia com Deus sobre quem nós somos, quem nós pensamos que somos e quem realmente nós somos, as nossas atitudes, aquilo que nós temos apresentado a Deus na nossa vida cotidiana, aquilo que nós temos apresentado a Deus diante da nossa família, aquilo que nós temos apresentado a Deus dentro da nossa casa, aquilo que nós temos apresentado a Deus como pais, como mães de família, aquilo que nós temos apresentado enquanto servos de Deus. Então essa palavra, ela é provocativa. Essa palavra, ela vem com um teor de despertamento espiritual para mim e para você. Amém, meus irmãos? Então, vai entrando, vai marcando pessoas, vai convidando pessoas para participar conosco. E eu quero que você abra aí a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro, o que dá o início à Bíblia, o livro de Gênesis. O livro da criação, né? O livro da criação.
no hebraico Bereshit, que significa no princípio, né? Então, o primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo de número 4, Gênesis, capítulo de número 4, versículos de número 3 a seguir. Tá? Eu quero fazer essa leitura, preste atenção. Desculpe. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o seu semblante. Olha que palavra interessante. Uma palavra que vem mostrar para nós. Eu quero que, na infinita misericórdia, o Espírito Santo consiga nos dar esse privilégio de entender o que eu quero passar para você. Porque essa palavra, ela mexeu comigo. Essa palavra mexeu com o meu coração. Essa palavra me fez refletir acerca da vida que eu estou vivendo, dos posicionamentos, das atitudes, das palavras, do meu modo de ser com os meus, com aqueles que estão perto de mim, a forma com que eu tenho me relacionado com as pessoas e também a forma com que eu tenho me relacionado com Deus. Dentro desta palavra, eu posso entender que dentro de mim tem um Abel e tem um Caim. Dentro de mim existem essas duas naturezas. E eu quero iniciar esta palavra nesta hora lhe fazendo uma pergunta. Perguntando para você: como você reage quando alguém sugere que você está fazendo algo errado? Qual é a sua reação quando alguém aponta um erro na sua vida? Que tipo de atitude é a sua quando esse erro é apontado? Que tipo de atitude é a sua? Você procura corrigir esse erro ou você procura negar que precisa corrigi-lo? Qual que é o tipo da sua postura, da sua atitude, quando você é confrontado com relação ao erro que está sendo cometido? Com relação ao erro que você está cometendo, que eu estou cometendo? Como eu reajo quando alguém diz para mim: eu estou errado? Eu estou errado. A Bíblia, ela é toda linda e toda perfeita e nos ensina muito. Inclusive em um momento entre o encontro entre o profeta Natã e o rei Davi, logo após o pecado de Davi com Batseba. Natã chega para Davi e conta-lhe uma história. Rei, existe um homem que tem muitas ovelhas e ele quer uma ovelha de um homem que tem uma só, e ele pega essa ovelha. A Bíblia diz que Davi se enfurece, Davi se ira, Davi se revolta. Davi diz que esse homem tem que morrer. Ao que o profeta Natã diz para ele: esse homem é você. Veja bem, o pecado, o erro de Davi foi apontado pelo profeta. A reação de Davi é espetacular, que nos ensina, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa da sua resposta imediata em se arrepender, por causa da sua postura de se curvar e de entender que o seu erro precisa ser perdoado, entender que ele errou, mas que ele não quer permanecer no erro. Então por isso que eu estou começando esta mensagem lhe perguntando, lhe questionando:
E essa mensagem ela vai para você e vem para mim também. Como que você reage quando alguém sugere que nós estamos errados? Quando alguém aponta o nosso erro, quando nós estamos errados. Nessa leitura que nós fizemos, eu entendo que a vida de Caim é um exemplo. É um exemplo do que acontece com aqueles que se recusam a admitir os seus erros. Caim é um exemplo para mim, é um exemplo para você, do que acontece com aqueles que não admitem os seus erros, com aqueles que não reconhecem que falharam, aqueles que não reconhecem que erraram. Errar faz parte da nossa vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Você que está nos assistindo, o erro faz parte da nossa vida. Mas os erros, eles só têm poder de nos destruir, só têm o poder de nos matar, se nós permanecermos alimentando esses erros. Se nós permanecermos ocultando esses erros. Ao contrário do que a Bíblia diz, que aquele que reconhece os seus erros, aquele que confessa e deixa, é digno de misericórdia. A Bíblia ela é clara, quando ela vem e questiona-nos, nos perguntando qual que é a nossa atitude, e ela nos mostra que Caim é o exemplo perfeito do que acontece quando nós não reconhecemos os nossos erros. Porque quando não reconhecemos os nossos erros, nos tornamos inaptos para viver o novo de Deus. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós nos aprisionamos, porque o erro aprisiona. O erro impede, o erro atrapalha de vivermos coisas novas, de enxergarmos coisas novas, de enxergarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então Caim é um exemplo perfeito de mau exemplo. É um exemplo perfeito de mau exemplo, porque ao invés dele reconhecer o seu erro, ele alimentou a sua ira, ele alimentou a sua fúria. Ao invés de reconhecer os seus erros, ele alimentou sentimentos malignos e comete o primeiro assassinato. Ele mata seu irmão Abel, o primeiro assassinato da história do homem, da história humana. Olha que terrível. Erros matam, mas erros reconhecidos dão vida. Glória a Deus. Para corrigir nossos erros, nós temos que primeiro deixar de lado as nossas razões. Razões essas que muitas vezes nós as usamos para nos defendermos. Razões muitas vezes usadas de formas erradas para nos defender, quando na verdade nós deveríamos dar lugar a uma atitude racional. O erro exige de mim e exige de você racionalidade. Errei, portanto preciso de ajuda. Errei, portanto preciso de perdão. Errei, portanto eu preciso corrigir. Errei, e porque errei eu não posso me enclausurar e me prender a esse erro, não permitindo a minha possibilidade de melhora, de vitória. Erros trazem consigo depressão. Erros trazem consigo raízes de amargura, ódios. Erros quando não são colocados para fora. Erros quando não se busca ajuda. Eles trazem coisas terríveis para a nossa vida. Aqui no caso de Caim, o erro trouxe para ele o desejo da vingança. Caim se enfureceu, se irou contra Abel e passou a premeditar a morte do irmão. Convida o irmão Abel para ir para o campo e lá ele mata Abel. Que coisa terrível. O erro
o pecado, só tem força se nós continuarmos alimentando ele. O erro, o pecado, só tem força sobre nós se nós continuarmos alimentando eles. Se nós continuarmos alimentando, porque são sentimentos ruins, são sentimentos malignos, que são alimentados por ódio, por inveja, por raiva, por sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos alimentam esse ódio, alimenta essa inveja, alimenta essa fúria, essa ira. Glória a Deus. Lembre-se que eu disse no começo dessa mensagem que a palavra que eu tinha, que Deus colocou no meu coração para esse culto do meio-dia, seria uma mensagem um tanto provocativa. Um tanto provocativa. Como você reage quando alguém aponta o seu erro? Será que você procura corrigi-lo? Ou será que você procura escondê-lo com as suas razões de defesa? Será que você perde a capacidade de raciocinar e entender que você precisa de ajuda, que você precisa de socorro, entender que você é um ser humano passível de erro? Meu irmão, nós somos limitados, não somos super-homens. O super-homem, o Aquaman, o Batman, são personagens fictícios da DC Comics. Não existe a Liga da Justiça, irmão. Existe só ali no desenho, na televisão. A nossa vida é real, e a nossa vida real nós somos limitados, passíveis do erro. Nós erramos em todo tempo e em todo momento, mas não é porque erramos que temos que desistir da nossa vida. Não é porque erramos que temos que desistir dos nossos sonhos. Não é porque erramos que temos que desistir da nossa família, de desistir do projeto de Deus para a nossa vida, de maneira nenhuma. Erramos, então vamos reconhecer o erro, buscar ajuda, sarar esse erro em nome de Jesus. Mudar o nosso comportamento, mudar o nosso posicionamento, mudar a nossa postura. Glória a Deus. Entenda que aqui está registrado a primeira oferta pedida por Deus. A primeira oferta que foi oferecida a Deus. Interessante que a primeira oferta que foi oferecida a Deus por Caim, que ele era o irmão mais velho, oferecida por Caim, Deus rejeita. Então a primeira oferta foi a primeira oferta na história, foi a primeira a ser rejeitada. Glória a Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Qual que é o propósito desta palavra? O propósito dessa palavra hoje é que eu entendo que eu e você precisamos de uma cura. Eu e você precisamos entender que se for alimentado a natureza que há em mim, a natureza que há em você, nós não vamos proceder da maneira que Deus quer. Nós não vamos agir da maneira que Deus quer. Nós não vamos tomar decisões boas, nós vamos tomar decisões erradas. A Bíblia diz em Romanos que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos pecamos e nós fomos colocados longe da glória de Deus. Mas é a misericórdia que nos traz para perto de Deus. É a graça em Jesus Cristo que nos torna aptos para recebermos essa graça, a graça da salvação, a graça da cura, a graça da libertação. Não existe vício que, quando colocado nos pés da cruz, ele consiga permanecer nessa vida, na sua vida. Por quê? Porque a graça vai abundar em você. Glória a Deus. Então aqui a primeira oferta registrada na Bíblia foi também a primeira oferta a ser rejeitada na Bíblia. Glória a Deus. A oferta, ela serve, biblicamente falando, para expressar a gratidão. A oferta, ela serve para efetuar a reconciliação com o Senhor.
a oferta, ela tem um poder tão extraordinário que chega diante do Senhor como uma adoração. Em um determinado dia, a Bíblia diz que em um determinado tempo, chega diante de Deus Caim e Abel, e ambos oferecem as suas ofertas ao Senhor. Ao que o Senhor se agrada de Abel e da sua oferta. E o Senhor, ao passo que de Caim e de sua oferta, Deus não se agrada. Glória a Deus. De Abel, Deus se agrada. De Abel e da sua oferta. De Caim, Deus não se agrada nem de Caim e nem da sua oferta. Meu irmão, minha irmã, você lembra que no início deste vídeo, dessa live, eu disse que dentro de nós existem esses dois personagens? De um lado de nós existe esse Caim e existe esse Abel. Dentro de nós existe um Abel que, quando oferece sacrifícios ao Senhor, Deus se agrada. Deus se agrada. Tanto do Abel que ofereceu, quanto do sacrifício que foi oferecido. Mas existe dentro de mim e dentro de você também um Caim, no qual Deus não se agrada nem dele e nem da sua oferta. Que tipo de oferta nós temos oferecido ao Senhor? Quem nós somos quando somos pressionados, quando alguém diz que o nosso erro está evidente, quando alguém aponta, quando alguém sugere que nós estamos errados? Quem nos tornamos quando o nosso erro vem à tona? Será que a nossa reação é de corrigir esse erro, ou será que a nossa reação é de ocultar esse erro? Porque aqui eu quero falar expressamente sobre Caim. Sobre Caim. Abel fez da forma certa, e porque fez da forma certa, Deus se agradou de Abel. Mas eu me pergunto, por que é que Deus não se agradou da oferta de Caim? Veja, eram os únicos dois. Os primeiros dois a serem gerados por mulher. Tanto Caim como Abel experimentaram a presença iminente de Deus no jardim do Éden. Tanto Abel como Caim, eles ouviram a voz do Senhor. Tanto Caim como Abel sabiam o lugar exato de oferecer o sacrifício, de apresentar a sua oferta. Eu não estou falando de duas pessoas insignificantes. Eu estou falando de duas pessoas importantíssimas, que biblicamente nos ensinam coisas extraordinárias. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou? Porque Deus não aceita, Deus rejeita. Deus rejeita a oferta de Caim. A Bíblia não explica, a Bíblia não nos deixa claro por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Mas, olhando e estudando, eu posso aqui compartilhar com você que talvez a atitude de Caim perante o Senhor, talvez a sua atitude fosse de uma forma imprópria. Ou quem sabe o seu sacrifício não estivesse dentro dos padrões divinos, dentro dos padrões exigidos por Deus. Aqui eu aprendo uma coisa. O maior erro que está sendo cometido nesses últimos dias é pensarmos que Deus é qualquer um, que aceita qualquer coisa, de qualquer maneira e vindo de qualquer um. Vou repetir. O nosso maior erro nesses últimos dias está em pensar que Deus é qualquer um, aceita qualquer coisa, de qualquer maneira, vindo de qualquer um. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. Não é assim que funcionam as coisas com o céu.
Deus não aceita qualquer coisa, e nem de qualquer maneira, porque Ele não é qualquer um. E Ele espera que eu e você nos comportemos, não com qualquer um, como qualquer um, ou como mais um, ou como esse mundo cheio de gente igual, que vive de maneira igual, aceita coisas iguais, recebe coisas iguais e se conforma com a normalidade desse mundo. Deus que não é qualquer um, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha. Ele não é qualquer um, portanto, Ele não aceita que se achegue na presença dEle qualquer um. E você não é qualquer um, portanto, não vamos viver como se fôssemos qualquer um nessa terra. Nós somos filhos eleitos, separados, consagrados, preparados e capacitados para viver, experimentar, sentir o melhor vindo da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, Ele avalia os nossos motivos. Ele avalia tantos os nossos motivos. Quando apresentamos a Ele a nossa oferta, quando apresentamos a Ele o nosso culto, quanto à qualidade do que nós lhe oferecemos. Você entendeu? Deus avalia tantos motivos quanto a qualidade do que nós estamos lhe oferecendo. Por isso que muitas vezes não conseguimos viver e enxergar o sobrenatural de Deus. Por isso que nós estamos acostumados, e dentro das nossas igrejas não tem mais batismo com o Espírito Santo, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Sinais esses que aconteceu durante todo o período interbíblico. Sinais esses que aconteceu durante todo o período bíblico. Sinais esses que aconteceu no nascimento da igreja, que aconteceu na instauração da igreja na face da terra. Meus irmãos, quando eu olho aquela passagem de que a sombra de Pedro curava, quem somos nós? Os lenços de Paulo, os aventais de Paulo curavam. Quem somos nós? De que forma temos nos comportado? De que formas temos nos apresentados ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Qual está sendo o tipo da oferta que nós estamos levando no altar de Deus? Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor nesta palavra. É uma palavra provocativa. É uma palavra que vem para despertar a minha vida e a sua vida, nos lembrar quem somos e nos lembrar quem é que nós estamos servindo. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus avalia o motivo que nós estamos chegando diante dele. E Deus avalia também a qualidade do que nós estamos oferecendo a ele. Portanto, não chegue de qualquer maneira na presença do Senhor. Ofereça algo ao Senhor. Aleluia. Faça como Araúna. Quando Davi chega na sua terra e diz que foi ali para sacrificar ao Senhor, Araúna fica tão orgulhoso, tão cheio de alegrias, que ele oferece ao Senhor, a Davi, a terra, a madeira para a fogueira e os bois para o holocausto. Tudo de graça. Olha que lindo o que Davi diz. Davi diz assim, lá no final de 2 Samuel, capítulo 24, lá mais ou menos, se não me falha a memória. Davi olha para Araúna e diz assim, ei Araúna, você está pensando que eu sou quem? Você está pensando que eu sirvo quem? De maneira nenhuma eu oferecerei sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. De maneira nenhuma, Araúna, eu vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Meus irmãos, o que está faltando na minha vida e na tua vida é nós pagarmos um preço que nos custe algo. Muitas vezes não conseguimos orar. Ler a Bíblia, meu irmão, ficou uma dificuldade.
participar de um culto como esse ficou impossível, mas você fica 2, 3 horas assistindo um filme que não vai te acrescentar nada. Você fica na frente de uma televisão assistindo novela que não vai te acrescentar nada. Você passa o dia inteiro falando sobre política e não vai mudar nada, somente na sua vida, que vai trazer mal, que vai trazer a frieza. Mas você não consegue ter um período de tempo para meditar, para falar com Deus, para refletir na palavra do Senhor. Você não consegue um tempo da sua vida para orar pela sua família, sequer se colocar como um sacerdote dentro da tua casa. Sacerdote é aquele que pega de Deus e leva para o povo, pega a necessidade do povo e leva para Deus. Aleluia! Eu disse esses dias, o problema dentro das casas é que está faltando o sacerdote do lar. Lembre-se, essa palavra é uma palavra provocativa, que está provocando você, está me provocando também, porque a palavra do Senhor, ela vai para você, mas primeiro ela vem para mim. Quem eu tenho alimentado mais dentro da minha vida? Caim, que só quer oferecer para o Senhor aquilo que lhe convém, ou Abel, que sabe como chegar diante do Deus Todo-Poderoso? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Caim, meus irmãos, ele foi vítima dos seus sentimentos esses destrutivos, que dominaram a sua vontade e o induziram a preferir o caminho do assassinato, o caminho de se levantar contra o seu irmão. Meu irmão, minha irmã, o caminho nunca é se levantar contra o outro. Lembre-se que Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta, irmão, é contra o demônio, contra o diabo, contra principados, potestades, contra forças das maldades nas regiões celestes. A nossa força, a nossa luta é contra o inferno. A nossa luta não é contra o irmão. Glória a Deus, precisamos entender isso. Mas vamos aqui, para nós encerrarmos. Desculpe. A desobediência de Adão e Eva fez com que a natureza pecaminosa se desenvolvesse em um dos seus filhos. Entenda aqui. A desobediência dos pais de Adão e Eva refletiram diretamente no seu filho. Diretamente no seu filho. Entenda aqui que o primeiro pecado que foi cometido foi o pecado da desobediência. Deus diz para eles não fazerem e eles fizeram, desobedeceram. Primeiro pecado, a desobediência. Através do primeiro pecado, a desobediência, veio o segundo pecado, que é o assassinato. Veja o que a desobediência gera. Desobediência gerou assassinato e gerou uma morte. E expulsou Caim de perto do Éden, porque não estava mais dentro do Éden, mas estava perto. E Caim virou um andante, ficou vagueando, perambulando pela terra. A desobediência gera morte e nos afasta da presença de Deus. Olha que coisa. Um simples pecado cometido por Adão e Eva toma proporções terríveis. Um simples pecado, porque Deus diz para ele: não coma daquela árvore, do fruto daquela árvore. Simples, não foi? Veja que Adão não falou, não mata, não rouba, não. Deus só disse para Adão: não coma daquele fruto. Um simples pecado toma proporções terríveis. Um simples pecado toma proporções terríveis. Glória a Deus. Aqui eu quero agora chamar a sua atenção, porque Caim, ele foi tomado pela ira,
foi tomado pela fúria. E ele não viu, ele não entendeu que a oportunidade estava diante dele. Quando ele peca, Deus não se afasta dele. Quando ele erra, ele comete o assassinato do seu irmão, Deus viu, mas Deus isso não impediu que Deus falasse com ele. Ele teve chance de corrigir, de consertar e não o fez. Olha aqui, ó. Caim poderia ter corrigido sua atitude quanto à oferta oferecida a Deus e usar essa situação negativa, ruim, ao seu favor, e melhorar a sua vida em todos os sentidos. Então Caim teve a oportunidade de mudar a sua postura. Caim teve a oportunidade de rever as suas atitudes. Caim teve a oportunidade em Deus de fazer uma leitura acerca da sua vida, rever a forma como ele se apresentou a Deus, rever a forma como ele levou essa oferta de Deus e corrigir. Caim teve essa oportunidade em Deus, mas preferiu não ver. Aqui vai um chamado para você agora, para a sua vida agora, para a minha vida nesse momento. Todo tempo, em todo momento, em todos os dias, nós temos essa oportunidade de rever a nossa vida, de rever as nossas ações, de rever as nossas atitudes e corrigi-las em Deus. Por quê? Porque a porta da graça, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, ela permanece aberta. Um dia ela vai se fechar, mas hoje ela está aberta. Então, meu irmão, minha irmã, faça uma análise, faça um autoexame de você. E se você enxergar dentro de você que algo precisa ser deixado, que algo precisa ser renunciado, que algo está lhe fazendo mal, você tem que parar. Pare agora e entre pela porta da graça, porque Deus, Ele é fiel, infinito em misericórdia para mudar a história da sua vida. Aleluia! Somente reconheça os seus erros e busque ajuda. Não somente encontre os erros, mas procure ajuda. Procure um pastor, procure uma igreja que está debaixo de oração, procure uma igreja que está vivendo a doutrina ensinada pela Bíblia Sagrada. Procure homens, meus irmãos, tem muitos homens e mulheres de Deus espalhados por essa face da terra, espalhados por esse mundo. Homens que não estão interessados no que você tem, mas estão sim pagando o preço da oração, porque sabem o que Deus tem na tua vida. Homens que não estão interessados em receber algo da tua vida, de receber algo de você, mas homens que estão interessados em ver você ser abençoado, a sua família abençoado, prosperar em todas as áreas. Mas para isso, primeiro, faça um autoexame, reconheça o que precisa ser acertado e busque ajuda para acertar. Meu irmão, é praticamente impossível conseguirmos sozinhos consertar os nossos erros. Por isso que Deus deixou pastores segundo o seu coração. Por isso que existe aí pertinho de você uma igreja abençoada, que está vivendo debaixo de oração. Entre nesse lugar e apresente a sua vida, entregue a sua vida para Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode mudar a história da tua vida. Ele é o único que mudou a história da minha vida, que teve poder diante das minhas dúvidas, diante de tudo que eu estava vivendo. Ele foi o único que me deu razões para continuar. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, Caim, mesmo tendo a oportunidade de ser curado, ele optou por permanecer doente. Olha que coisa interessante. Caim teve a oportunidade de ser curado. Por quê? Porque ele estava falando com o próprio Deus. Caim estava na presença de Deus. Ele tinha a oportunidade diante dele de ser curado, de receber a cura que ele precisava, mas ele optou por permanecer doente. Aleluia! Não doente físico,
mas doença espiritual. Meus irmãos, o que tem matado tanta gente, o que tem destruído tantas famílias, o que tem destruído tantos casamentos, são essas doenças espirituais que tomam conta, porque os erros não foram tratados. Casamentos falidos, casamentos à beira de uma falência, porque os erros não estão sendo tratados. As palavras que magoam, as palavras que entristecem, não estão sendo tratadas, não estão sendo curadas. As pessoas estão optando, preferindo jogar panos quentes, quando na verdade o pano tinha que sair, a ferida tinha que estar à mostra para ser tratada. Aleluia. Caim, mesmo tendo a oportunidade de ser curado, ele preferiu ficar doente. Ele optou por permanecer doente. Aquela doença chamada ira, chamada raiva, chamada inveja, chamada ódio. Ele preferiu permanecer com essa doença dominando o coração dele. E perdeu a oportunidade de ser curado. Meus irmãos, o maior erro é perdermos a oportunidade de sermos curados estando na presença de Deus. Quando você for à igreja, busque a cura para a sua alma. Muitas vezes estamos preocupados com os outros, e a Bíblia vem nos chamando a atenção, nos alertando do que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Meu irmão, o primeiro a ser curado, a ser tratado tem que ser você. O primeiro a ser curado, o primeiro a ser tratado tem que ser eu. Aleluia! Como que eu vou curar alguém doente, estando doente? Como que eu vou oferecer a alguém cura se eu estou enfermo? Eu só tenho condições de proporcionar ao outro aquilo que está dominando a minha vida. Aleluia, isso é bíblico. Veja que Deus fala com Ananias para ir na casa de Judas, orar por Saulo, e impor as mãos sobre ele para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Saulo só foi cheio do Espírito Santo porque Ananias já chegou na casa de Judas e impôs a mão sobre Saulo cheio do Espírito Santo. Aquilo que estava em Ananias passou para a vida de Saulo e ele foi cheio porque Ananias já estava cheio. Meu irmão, glória a Deus, vamos buscar a cura para curarmos os outros. Glória a Deus. Caim estava dominado pela enfermidade, pela doença, e tudo que ele pôde proporcionar para o seu irmão foi morte. Você está entendendo? Quando não somos curados, a única coisa que podemos oferecer ao outro é morte, é destruição, é desgraça. Portanto, eu venho com essa palavra um tanto provocativa, porque eu quero provocar você mesmo. Eu quero fazer você sair dessa sua zona de conforto e com essa palavra confrontar a sua vida espiritual. De que forma nós estamos nos comportando diante de Deus? Glória a Deus, aleluia. De que forma nós estamos nos apresentando a Deus? Será que nós estamos sendo quem temos que ser só quando nós estamos num lugar onde exige de nós que nós sejamos crentes? Ou será que nós somos um discípulo onde quer que estejamos e Deus pode contar conosco? Glória a Deus. Então Caim, mesmo tendo a oportunidade de ser curado, optou por permanecer enfermo. Outra coisa, os sentimentos motivadores do nosso comportamento não podem ser mudados por uma simples reflexão. Somente Deus pode nos ajudar a escolher o que é certo. Pode nos impedir de desenvolver atitudes das quais nós venhamos nos arrepender. O que eu estou querendo dizer com isso? Que os sentimentos que motivam o nosso comportamento, eles não podem ser mudados por uma simples reflexão. Hoje por aí existe 10 maneiras de ficar rico, 10 maneiras de conseguir o perdão, 7 passos para ter uma família sadia, 3 não sei o que para conseguir não sei o que. Meu irmão, o que muda a minha vida, a minha conduta e a sua conduta é conversão.
Nós só nos convertemos quando somos confrontados. Só quando existe o confronto, nós convergimos. Glória a Deus. Quando você entra numa rua que não tem saída, a única saída que tem é para a rua direita. Você não tem como entrar nessa rua e querer ir para a esquerda. Você não vai, não tem rua, não tem passagem. Você tem que convergir para a rua que dá lugar para a saída. Conversão é isso. Conversão é se voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Meu irmão, quem constituiu-nos a vida que temos foi Deus. Portanto, nós temos que converter e voltar para Ele. Glória a Deus. Vamos aqui. Quando uma pessoa dominada por sentimentos destrutivos é contrariada, ela reage com fúria. Meu Deus. Quando uma pessoa que é dominada por sentimentos destrutivos, sentimentos de derrota, ela é confrontada, ela reage com fúria. Ela reage com fúria. Veja que Deus não rejeitou a oferta de Caim. Mas Deus não disse que aquela era a última vez que aconteceria aquilo. Não, porque em Deus tem sempre uma nova oportunidade. Mas Caim, quando ele é contrariado, quando ele foi confrontado com a sua atitude, quando Deus reprova a sua atitude, ele, ao invés de desenvolver no seu coração temor, fazer uma análise para ver o que ele tinha errado, aonde tinha errado e consertar, ele se enche de fúria, se revolta. E isso é um erro que acontece na minha vida e na tua vida. Meu irmão, nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus, para ouvirmos naquele grande dia o soar da trombeta. A igreja vai ser tirada da terra, o Espírito Santo não vai mais estar aqui, tudo vai perder o sentido aqui. Mas aquele que ouviu o soar da trombeta não vai permanecer aqui. Para não permanecermos aqui, nós temos que permitir que as nossas feridas sejam curadas, sejam tratadas. Feridas não curadas, feridas não tratadas, geram muito mais doenças, muito mais enfermidades. Aleluia. O principal sentimento que aprisionou Caim foi a raiva, foi a ira. Porque ele não entendeu a forma como que Deus queria trabalhar em sua vida. Meu irmão, vamos entender a forma como Deus quer trabalhar na nossa vida. Não é a mesma forma que nós queremos que Ele trabalhe na nossa vida. Deus vai exigir coisas de mim e de você que nós não vamos entender. Mas, meu irmão, vamos obedecer. Deus vai exigir que eu tire da minha vida coisas que me agradam. Mas me agradam, mas desagradam a Ele, tem que sair. Então nem sempre, na maioria das vezes, vai acontecer como eu quero, mas sempre tem que acontecer do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus quer vai dar sempre certo. Do jeito que eu quero, irmão, tem uma grande possibilidade de sempre dar errado. Porque eu consigo ver somente o que está diante dos meus olhos. Deus consegue enxergar o meu amanhã, o que eu vou ser e onde estarei daqui 10 anos, daqui 20 anos. Deus sabe o que tem reservado para a vida dos meus filhos. Por isso, eu, como sou uma árvore que produz frutos, eu tenho que produzir frutos dignos de arrependimento. Para nós encerrarmos, o que Deus espera que oferecemos a Ele? O que Deus espera que nós venhamos oferecer a Ele? Deus sempre espera que nós venhamos oferecer a Ele o melhor que possuímos e o melhor que somos. Vamos inverter para ficar melhor? Porque Deus não quer o que eu tenho, Deus quer o que eu sou. Então, primeiro, o que eu tenho que oferecer ao Senhor? O melhor do que eu sou. E o melhor do que eu possuo. Sempre. Deus espera de mim e de você sempre o melhor. Sempre o melhor. Porque Deus vai sempre nos proporcionar o melhor. Lembre-se, tudo que você tem,
de tudo que você está usufruindo. Se você está usufruindo, foi porque Deus te deu. Foi porque Deus te proporcionou. Esse ato que nós falamos foi o primeiro ato de adoração registrado na Bíblia. Primeiro ato. Deus exigiu essa oferta como um ato de adoração. Meu irmão, guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Existe uma linha de raciocínio que diz que a oferta de Caim foi rejeitada porque Deus conhecia o que estava no seu coração. A Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor nos sonda e nos conhece bem. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. E a Bíblia diz, de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as coisas da vida. Guarda essa palavra no seu coração. Faça uma autoanálise de como você está se comportando, como você está andando, como você está vivendo, de que forma que você está tratando a sua família, que Deus confiou a você, a sua vida, que Deus confiou a você. A vida que está em você é de Deus, mas quem cuida dela é você. Quais os caminhos que você tem trilhado? Será que tem sido caminhos de bênção ou tem sido caminhos de maldição? Será que você, na vida da sua família, tem sido um canal da bênção de Deus ou tem sido um canal da bênção de quem? A Bíblia diz que só existe dois caminhos: o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho do céu, o caminho do inferno, o caminho para Deus, o caminho para o diabo, o caminho do certo, o caminho do errado, o caminho da vitória e o caminho da derrota. Não existe um terceiro caminho. Qual o caminho que você vai escolher trilhar para a tua vida hoje? A partir de hoje, lembre-se que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E lá nós não podemos rejeitar, renunciar, negar que nós não ouvimos a palavra do Senhor. Porque palavras como essa têm transformado vidas. Essa palavra transformou a minha vida e eu estou compartilhando com você. Que essa palavra transforme a sua vida. Que você venha dar lugar ao Abel que está dentro de você. E o Caim que está aí, cheio de artimanhas, cheio de ruindade, cheio de maldade, cheio de malignidade, que ele não venha ter vez dentro da sua natureza. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração com você nessa hora. Abençoar a sua vida e pedir, compartilhe esse vídeo. Você sabe, essa palavra pode mudar vidas. E faço um pedido especial a você que está assistindo e que vai assistir. Entra lá no nosso canal do YouTube, é o mesmo nome do Facebook, Pastor Jefferson Saragiotto. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Me ajude a alcançar o número de 1000 inscritos. Peça aí para a sua família, para os irmãos da sua igreja nos ajudar. Porque eu conseguindo alcançar esse número de 1000 inscritos, eu conseguirei fazer a transmissão ao vivo do culto meio-dia com Deus e a madrugada com Deus, direto pelo YouTube. Eu conseguirei fazer a transmissão do culto, da live, direto pelo canal do YouTube. Nos ajude, nos abençoe. Seja você um abençoador do meu ministério. Vamos fazer assim. Eu oro por você e você ora por mim. E todos nós oramos pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, pela nossa família e pela nossa igreja na face da terra. Aqui está o caderno de oração, o livro de oração. Nós temos aqui, os irmãos já deixaram muitos nomes, ó. Está aqui, ó. Nós começamos uma campanha aqui nessa data. Dia 18 de maio, às 3 horas da madrugada, nós estamos apresentando esse caderno de oração. Já muitos irmãos, ó, está aqui, ó. Já tem centenas de irmãos. Eu peço a você para participar dessa campanha. De que forma? É só você deixar aí o nome da sua família. Deixa aí o nome do seu esposo, da esposa, pai, mãe, irmão, filhos. E nós estaremos transcrevendo, registrando no livro de orações e apresentando ao Senhor. E lembre-se, quando Deus te der a vitória, conta o testemunho para edificar a nossa fé. Deus te abençoe, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido e eterno, eu te louvo, te exalto, te engrandeço e peço a tua bênção pela nossa vida,
pela vida desses irmãos que assistiram, Pai querido, esta live nesta hora, que suportaram todo esse tempo e receberam a Tua palavra de bom grado em seus corações. E apresentar também, Senhor, os irmãos que estão registrados nesse livro de oração, nesse caderno de oração, o qual nós temos apresentado nessas madrugadas. Pai, dá vitória, abre porta de emprego, cura das enfermidades, dá vitória aos casais, não permita que o divórcio venha tomar o coração dos casais, mas que eles venham buscar no Senhor força, Senhor Jesus, para permanecerem unidos, para permanecerem juntos, conquistando, adquirindo e realizando sonhos na Tua presença. Pai, eu quero abençoá-los com toda sorte de bênção, de livramento, de vitória, de graça e de saúde, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Meus irmãos, eu venho aqui chamar você para um propósito, é um desafio. Eu quero provocar você. Se você quer realmente a sua bênção, você vai participar comigo da madrugada com Deus, que começa às 3 horas. Nós já vamos aí, essa madrugada agora, de quinta-feira, é a terceira noite, terceira madrugada, onde nós estamos aí no clamor pelas famílias e pela igreja de Cristo na face da terra. Venha buscar a Deus junto comigo, ainda que dessa maneira, pelo Facebook, por essa live, mas esse instrumento é um instrumento reservado por Deus. Nós temos que saber usar, e se usarmos da forma correta, além de sermos abençoados, podemos abençoar outras pessoas. Meus irmãos, vamos juntos adorar a Deus. Seja você um canal da bênção de Deus na minha vida, no meu ministério. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.